Boa tarde, 12h35, é o Notícias Agrícolas aqui abrindo a sua programação para o resto desse dia. Programação que já começou cedo, com as mais importantes notícias e repercussões de fatos que estão acontecendo e vão ainda acontecer no agronegócio brasileiro. Venham comigo então. Mercado do boi. Anda devagar, sobe um pouquinho, cai, e assim a Radar Investimentos, com o Douglas Coelho, vai aqui com a gente analisar esse momento. Seja bem-vindo, Douglas, bom dia e obrigado mais uma vez aqui pela presença. Bom dia, Giovanni, bom dia a todos os amigos do Notícias Agrícolas, é sempre um prazer falar com vocês. Dentro desse quadro, né, Douglas, dá uma subidinha, cai de novo, dificuldade de formar lotes e o mercado de consumo travado. Confirma para a gente se é isso mesmo que você está vendo aí. Bom, é isso mesmo. Eu acredito que cerca de alguns dias atrás, né, a gente viu um cabo de guerra bem firme no mercado do boi. Por que eu digo cabo de guerra? Porque os pecuaristas tinham alguma condição de pasto, né? Conseguiam até ter um poder de barganha relativamente bom, e eles estavam segurando, retendo esses animais, né? A indústria, para poder preencher as operações, comprava, né? Fazia ofertas de compra a preços menores, não conseguia levar esses animais, então sim pagava alguns preços maiores. E aí ficava nessa gangorra, né? Assim que eles conseguiam preencher um pouco as operações, eles voltavam a baixar um pouco o preço, né? E aí viam que não conseguiam comprar muita coisa, depois voltavam a subir também, compravam e assim por diante. Mas hoje a gente viu uma determinada pressão no mercado, pressão de baixa, eu digo, né? Alguns frigoríficos de menor porte conseguiram alongar as programações até o final da próxima semana, né? Ao redor de dia 22, 23 de março. Quem está mais confortável está fazendo dia 26, e aí então o mercado pode ganhar outra dinâmica. É sempre bom a gente observar os próximos dias, porque esse movimento ainda pode ser bem inicial. Uhum. Douglas, quando você fala pode mudar, pode ficar mais confortável, em que sentido? As escalas de abate nos últimos dias, né, vamos colocar desde o começo do ano, ficaram bem justas, bem próximas ali, de 3 dias úteis. Ontem e hoje a gente viu uma elevação dessa média das escalas de abate aqui em São Paulo, ficaram mais próximas aí de 3,7, 3,75 dias úteis, e aí a gente vê algum conforto nessa aquisição de matéria-prima, né? Como se os frigoríficos de menor porte conseguiram se abastecer um pouco melhor, é possível que haja menos disputa por matéria-prima nos próximos dias, né? Entendi. Essa é a nossa visão. Mas você acha então que você acha também que o pecuarista que está conseguindo reter, como você disse, ele vai acabar desovando, são animais prontos que ele vai ter que colocar nesse mercado. Explica um pouquinho melhor por que você acredita que vai haver maior conforto aí, escalas mais longas, ou se pela ponta do consumo você acredita que pode haver uma melhora aí? Isso é um movimento bem inicial, né? Como a gente colocou, são 2 dias só de média de escalas um pouco mais confortáveis que a gente viu, né? É possível que na próxima semana volte a 3 ou até suba um pouco mais, a gente deu observar de perto. Mas olhando para os meses anteriores, né, o que a gente viu? Janeiro e fevereiro com bons níveis de chuva, o pecuarista muito firme em segurar esses animais, mesmo porque ele tinha uma condição boa de pastagem, né? Em março, essa frequência de chuvas já deu uma diminuída, né? Ele tem uma condição ainda razoável, mas é sempre bom a gente ficar de olho no que pode acontecer se essas chuvas continuarem menos frequentes, né? A chegada de abril, de maio, se houver algum frio, isso pode atrapalhar o ganho de peso dos animais. E pelo lado do atacado, você até comentou pelo consumo, né? A gente vê os preços da carne suína e da carne de frango recuando, né, mês após mês. Se a gente for comparar o preço da carne de frango e a carne suína no atacado, né, o preço agora em março é bem menor do que a gente viu no preço no mesmo período de fevereiro, e ele é menor também em relação ao preço que a gente viu no mesmo período de janeiro. Ou seja, a competitividade da carne bovina nesse momento no atacado, ela está menor. Então a indústria também ela não tem tanto espaço para pagar preços acima da referência, né? É provável que o pecuarista tenha, sim, uma boa condição de pastagem
tente negociar melhor, mas a indústria, por outro lado, já não tem tanto espaço assim para pagar preços acima do que a gente viu nos meses anteriores também. Perfeito. Douglas, a Radar hoje, ela levantou que condição de arroba no estado de São Paulo? O mercado ainda continua bem truncado, como a gente colocou no começo, mas um preço de R$ 144,50 à vista, livre de impostos, até R$ 145, R$ 145,50 à vista, livre de impostos aqui em São Paulo, seria um intervalo razoável para a maioria dos negócios. Douglas, uma outra coisa também que é interessante a gente notar, você falou de suínos e aves, né? Eu deixaria para o final, mas para não perder o gancho, eu queria aproveitar o seguinte: há o risco agora de, com o aumento dos grãos, o custo da ração vai ficar maior, pode ser que essa competitividade dos suínos e das aves acabe se perdendo também aí nos próximos dias, talvez nas próximas semanas, fatalmente quando começar a diminuir os estoques de ração das granjas, né? Isso daí pode haver aí, é algo que o mercado também tem que começar a olhar, o mercado da pecuária bovina, claro. Sim, com certeza. Acredito que essas duas proteínas, nesse momento que a gente vive no Brasil, né, são proteínas relativamente mais baratas, né, quando a gente compara com a carne bovina. Houve uma mexida um pouco mais drástica nos últimos dias, com até a operação trapaça que foi colocada na mídia. Os custos de produção subiram bastante, né, e esses dois tipos de proteína têm um ciclo menor que o ciclo do bovino, né? A gente pode colocar aí 40, 90, 100 dias, né, para observar um pouco mais quais serão os reflexos da produção. Mas, sem dúvida, é sempre bom a gente ficar atento, sim, às proteínas alternativas, porque nesse momento de renda disponível da população curta, essas proteínas que são mais baratas também são uma opção para o consumidor que olha ali o preço na gôndola, né? Toda essa variação de preços agora é bem sensível nesse momento. Uhum. E Douglas, você também analisa a possibilidade aí de que esse período da safra pode ser atravessado, contando com a possibilidade de que pode haver uma melhorinha aí, como você apontou, é algo que está começando a se iniciar agora, mas você acha que vai ser uma safra bem ofertada até o final, mas com os produtores conseguindo reter um pouquinho, aqueles que não precisam fazer dinheiro imediatamente e aqueles que não têm boi muito pronto ainda, terminado, né? Você acha que vai se arrastar nessa situação pelo menos até o final de abril, Douglas? Bom, essa é uma pergunta é muito relativa, né, Giovanni? Até entre as regiões, né? Existe uma região ali que pode chover um pouco mais, chover menos, fazer frio, ter condições melhores de pastagem, e isso é bem regional. Mas, tirando essa particularidade de cada região, e olhando o histórico, o ano passado foi um ano bem nebuloso para o pecuarista, né? Onde ele teve notícias ruins, preços menores, né? E seria natural, sim, que ele ficasse até um pouco mais para trás na defensiva, né, tentando trabalhar melhor esses preços ou compassar a venda de animais que ele tem, né, de acordo com as condições de pastagem que ele possui também. Eu perguntei isso daí porque a gente está olhando, mesmo que começa a haver algumas irregularidades de chuvas, né? A gente viu que o Brasil inteiro teve precipitações com as condições hídricas que foram excelentes nos últimos tempos e mesmo que a menos que houvesse uma seca aí de vários dias seguidos, para esses pastos começarem a baixar de maneira mais perigosa, né? Portanto, ainda há muito conforto de pastagens ainda, né, Douglas? Sim, de uma maneira geral, a gente pode dizer ainda que o pecuarista tem algum poder de barganha justamente porque ele tem esse animal no pasto com um custo relativamente baixo para manter eles. Uhum. Douglas, você está vendo alguma influência, não necessariamente em São Paulo, mas em outras regiões, alguma influência no preço ou pelo menos na oferta com o abate de fêmeas, Douglas?
Assim, com certeza, nesse período, né, nos 3 primeiros meses do ano, a oferta de fêmeas ela é relevante dentro de um todo, né? São as fêmeas, as vacas que não emprenharam na última estação de monta. E geralmente nesse período a gente fica observando bastante, né, o abate de fêmeas. A gente viu que nos trimestres anteriores ele veio em alta, é possível que nesse trimestre ele continue com um número relativamente também elevado, né? É claro que o IBGE ele solta esses dados depois, mas a gente pode manter essa expectativa assim que as fêmeas estão compondo boa parte dos abates. O que ajuda a pressionar também a arroba, ou pelo menos segurar ela na estabilidade em algumas outras regiões, né? Algumas regiões mais específicas onde esse abate está sendo maior, né, Douglas? Sim. Hoje a gente vê até um aumento da pressão negativa também no mercado atacadista de carne sem osso, quando a gente compara com o mercado atacadista de carne com osso, mas sem dúvida, sim, esse momento é um momento delicado, principalmente que a gente vê uma oferta melhor de fêmeas, né? A gente está em meados do mês ainda, a gente passou por um mês agora na virada entre fevereiro e março, onde tem aquela elevação sazonal dos preços, né, devido à entrada de salário, foi praticamente ignorada, não houve essa elevação, né, e tem a questão das proteínas alternativas, né, é bom ficar atento às variações do atacado, da carne também, que com certeza influenciam no mercado do boi gordo como um todo. Perfeito. Douglas, já tem gente olhando as condições aí do confinamento de primeiro giro, vai haver alguma sobreposição aí com os bois de pasto, desde que haja uma retenção maior de gado até o final da safra. Como que você vê essa situação aí? Eu acredito que a partir de abril e maio, né, essas condições de confinamento, né, principalmente o preço do boi magro, o preço de dieta, podem ficar mais claros, os pecuaristas devem fazer seus cálculos desde já, mas nesse período, nesses 2 próximos meses que a gente colocou, eles devem ficar mais consolidados esses dados, mas a partir do momento que a gente vê hoje, vê um boi magro aí relativamente sem ágio, né, perto do que a gente viu no ano passado, isso é um ponto positivo. Por outro lado, os preços dos grãos, né, tanto da soja quanto do milho, numa alta histórica, né, o milho a gente teve uma alta aí nos últimos 30 dias, 40 dias, ao redor de 28%. Né? Tudo isso chama atenção. É claro que se houver algumas mudanças desse cenário também, por causa do preço do boi magro ou dos grãos, né, do milho na soja, esse cenário também pode ter alterações daqui até abril e maio. É verdade, a gente falou há pouco dos grãos e naturalmente que grãos é uma coisa que impacta mais diretamente o confinamento, né? Embora a gente tenha visto também em algumas regiões, inclusive no Mato Grosso, uma procura muito grande por boi magro, talvez porque lá o grão está mais perto, tem um custo menor, né? Ou também porque eles estão apostando num confinamento, né, num aquecimento do mercado, né? De todo modo, é algo que tem que se esperar ainda nas próximas semanas ainda, né, Douglas? Não dá para se afirmar nada ainda não, né? Exato, a gente está praticamente com uma colheita da safrinha de verão ligeiramente abaixo, né, da colheita do mesmo nível do ano passado. A colheita de soja também deve ser finalizada daqui 10, 15 dias, né? Tem todo um cenário a se definir por trás disso ainda, antes de alguma consolidação das estimativas e realmente sentir o apetite desses pecuaristas para fecharem os animais. E podemos dizer também, né, Douglas, que com algumas dessas incertezas ainda circulando, provavelmente complica ainda a decisão de travamento para muitos que estão nesse mercado. Ontem, conversando com Walter Magalhães, pecuarista conhecido do Mato Grosso do Sul, especificamente de Dourados, ele estava, pelo menos, ele é um grande operador de mercado futuro, ele falou que está com dificuldade de visualizar alguma decisão de travamento para os próximos 2, 3 meses ainda, segundo ele, naturalmente. Então, eu queria que você concluísse a nossa entrevista com uma exposição aí sua a respeito desse tema. Bom, acho que o mercado de boi gordo, com a estabilidade dos preços nos últimos dias no mercado físico, ele tem tido
poucas alterações no mercado futuro também, o mercado futuro tem andado de lado. Já o mercado do milho, ele teve altas relevantes, né, e a volatilidade do mercado do milho subiu bastante também nos últimos dias. É sempre importante o pecuarista e o produtor de grãos ficar antenado, dar uma olhada também no que está acontecendo no mercado futuro, assim como no mercado físico, e aproveitar a Bolsa como uma ferramenta estratégica para travar os seus preços, né? Não necessariamente, talvez, travar 100%, né? Isso também é arriscado, mas travar uma parcela da sua produção, olhar um preço que faz sentido para ele quando ele olha para o custo de produção dentro da fazenda e trabalhando da maneira mais estruturada possível, né? Aos poucos, mas sempre pensando em manter a rentabilidade para continuar na atividade. Perfeito, então. Douglas Coelho, foi um prazer falar com você novamente. Muito obrigado pela atenção sua aqui mais uma vez. Seja bem-vindo sempre, ok? E tenha um bom dia para você. Eu que agradeço, um abraço a todos, um bom dia também, bom trabalho. Até a próxima. Então, é um mercado que ainda continua travado, houve uma quedazinha, né, tanto no CPEA quanto a própria Radar notificou aqui com a gente através do Douglas Coelho, e é um mercado que talvez nos próximos dias pode haver alguma melhora, algum novo patamar, já que houve algum alongamento das escalas, né? E vamos dar uma olhada para ver, porque ainda há muitas incertezas no ar ainda, sobretudo em relação ao como vai ser o comportamento do consumo, como vai ser inclusive a desova durante esse resto de safra ainda do boi, e como vai ser ainda a expectativa de consolidação do primeiro giro do confinamento, né? Já que estamos aí entrando num momento crítico também para os preços dos grãos, que impacta diretamente o confinamento, impacta diretamente também os outros concorrentes da carne bovina, suínos e aves. Boi gordo BMF, então, agora. Março 18, 144,60, com queda de 0,10%. Abril 18, 143 mais 60 centavos, com uma altinha de 0,03%, maio a 143,15, com queda de 0,17%, e julho sem negócio. CPEA ontem, né, como vimos, queda de 0,45% a 145 cravado em São Paulo. Né? E isso vale dizer que ele reverteu a queda acumulada que vinha tendo no mês. Já no mês acumulado, o CPEA é menos 0,10%. E o Notícias Agrícolas fica por aqui com esse boletim sobre o boi gordo de hoje, quinta-feira.